Muito bem, vamos ao nosso estudo, vamos ao nosso tema. Veja bem, 10 passos para a felicidade. Todo mundo quer ser feliz, cada um do seu jeito, mas quer. Mas a felicidade, ela tem alguns segredos. E quem dá os segredos da felicidade não somos nós, é o próprio Deus. Então ninguém vai ser feliz sozinho e ninguém vai ser feliz do seu próprio modo. Mas vamos aos textos bíblicos. Você já imaginou se o sol e a lua aparecessem ao mesmo tempo? Ou se todas as plantas só produzissem arroz? Se observarmos detalhadamente, veremos que toda a natureza é regida por leis. Por haver um equilíbrio perfeito do meio ambiente, toda a natureza segue essas leis naturais. O universo obedece às leis pré-estabelecidas e graças a estas leis, ele é perfeito. Ou seja, Deus criou inúmeras leis naturais, né? E nós, também estamos sujeitos a algum tipo de lei? Sim, Deus criou uma lei que é o padrão de perfeição para a nossa vida. A Bíblia revela 10 princípios eternos da lei de Deus para termos uma vida feliz e perfeita diante de Deus. Então veja bem, por quem e como foi escrita a lei de Deus? Quem foi que escreveu e como ela foi escrita? A lei de Deus, não é uma lei qualquer, não é a lei de Moisés, não é a lei de fulano, não é a lei de ciclano, é a lei de Deus. Vamos ver aí por quem e como ela foi escrita. Veja bem, quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de quem? Qual foi o dedo que escreveu isso aí? O dedo de Deus. Quanto tempo Moisés passou com Deus conversando lá no monte? Quem lembra? 40 dias. E o texto diz aí, quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, que foi 40 dias de conversa, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. É a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus. Foram os 10 mandamentos. Todo o restante da Bíblia, Deus inspirou os autores, como vimos lá na nossa primeira lição. Mas os 10 mandamentos, Deus mesmo escreveu com o seu próprio dedo. Por que seria que Deus escreveu com o seu próprio dedo esses 10 mandamentos? Porque toda a Bíblia está embasada nos 10 mandamentos. Então Deus, para não deixar dúvida, para não colocar em xeque a palavra, é mais ou menos como ele tivesse pensado assim: o ponto principal que vai embasar o resto da Bíblia toda, eu mesmo vou escrever, que é para não haver questionamento. E mais, é a única parte da Bíblia que foi escrita em pedras. Todo o restante da Bíblia foi escrito em pergaminhos, em rolos, em papiro. Mas os 10 mandamentos, ele teve aí 3 diferencial. O primeiro é que foi Deus que escreveu, o outro é que foi com o dedo, e o outro é que foi em pedra. Todas as demais, quem escreveu foi um homem, num pergaminho, com tinta. Percebe a diferença? Então, o próprio Deus, com o próprio dedo, escreve em pedra. E o resto da Bíblia toda foi um homem com tinta em um pergaminho. Um papel da época, vamos dizer assim. Hoje nós temos o papel A4, né? Naquele tempo era diferente, era tudo mais rústico. Então são 3 grandes diferenças para mostrar que isso aí é eterno. Por que que é eterno? Porque foi Deus que falou, foi Deus que escreveu, e escreveu em pedra, que leva consigo o símbolo de eternidade. E os que vão estar na eternidade, em condições normais, tiveram que aceitar, concordar, achar interessante, edificante, essas palavras aí, que são os 10 mandamentos. Então, se alguém lhe perguntar na rua, quem escreveu os 10 mandamentos? Nós vamos responder que foi quem? Agora, ele escreveu com quê? Escreveu em quê? E escreveu para quem?
para nós. Muito bem, nenhuma dúvida quanto a isso mais, né? Agora, esses 10 mandamentos, a lei de Deus, ela tem como meta revelar o quê? O que é que ela revela? O que é que essa lei revela? Olha só o texto bíblico. Porque Cristo, esse verso está trocado aí, viu, Adriano? Você que pode colocar aí esse texto de 1 João 3,4, pode digitar, ver outra forma aí. Esse verso aqui é de Hebreus, um erro aí de digitação, ó. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, é o assunto que nós já estudamos. É só um erro gráfico aí de digitação. Esse texto aqui diz que todo que transgride a lei, peca. Porque o pecado é a transgressão da lei. Ele vai colocar lá e vocês vão ver. Pode só abrir a Bíblia aí, né, nesse verso, não tem problema. Só abrir a Bíblia mesmo, só para os nossos estudantes poderem ver aí de fato. Ou pode abrir a sua Bíblia aí, 1 João 3,4. Fica à vontade, nós não podemos deixar nenhuma dúvida, viu? Se você tiver com a Bíblia, pode abrir aí, 1 João 3,4. Ou então o Adriano vai colocar aqui, né? Os meninos da técnica ali estão afinados aí para ajudar a gente quando acontecer um imprevisto desse. Porque tudo ao vivo acontece um imprevisto, né? Eu tenho uma amiga, e por sinal eu tenho muita atenção a ela, gosto muito dela, e ela me pede que todo dia eu mande para ela esse estudo aqui para ela ver lá. Ela é empresária, ela não tem tempo de ver tudo de uma vez, aí nos momentos vagos ela vai vendo, vai pausando e vai vendo. Aí hoje ela me disse, sabia, eu quero assistir ao vivo lá na igreja. Ela mora longe, mas vou trazer, ver se ela vai poder vir um dia aqui para assistir ao vivo. Então tudo ao vivo tem realmente esses... Tudo bem, agora veja bem, ó. Ó o texto bíblico. O que revela a lei? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, essa minha amiga, ela vai, com certeza, vai assistir esse estudo aqui. E aí, desde já, eu quero abraçar a dona Fátima, que é a minha amiga, que conheço há um bom tempo, uma pessoa maravilhosa, gosto dela, tenho maior atenção. E para a dona Fátima, um abração aí, e aguardamos aqui ao vivo para ela assistir conosco. Pois bem, então, o que revela a lei, de acordo com o texto bíblico? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque, de fato, o pecado é a transgressão da lei, é a desobediência da lei. Agora veja bem, uma pergunta só para os nossos amigos que estão aqui. Quantos de vocês já ouviram alguém por aí dizer, e até tentar querer mostrar na Bíblia, que a lei foi abolida? Quantos? Muito bem. Veja bem, olha o tamanho da incoerência. A lei foi abolida. Abolir é desfazer, é perder a validade, é acabar, é anular, não servir mais. Agora imagine só, como essas pessoas parecem que não pensam, né? Quando falam em parece que não pensam, sempre lembro da Isabel, né? Professora dos meninos ali, porque ela sempre dizia isso, né? Fulano de tal parece que não pensa, né, e tal. Enfim, mas veja só o tamanho da incoerência. O texto bíblico diz que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a gente só peca quando a gente desobedece a lei. Agora você imagina a lei tendo sido abolida. Se a lei tivesse sido abolida, irmão, nós não pecávamos mais. Não é tão fácil entender. Ora, uma lei que não existe mais, a gente não pode ser cobrado por ela. Por exemplo, pense na lei de trânsito. Vocês lembram que até um tempo desse tinha uma lei que dizia que a gente tinha que usar um extintor ABC, e que quando fizeram a lei, todo mundo correu para comprar esse extintor. E eu me lembro que eu saí procurando para comprar o meu, e foi bem na época que a lei saiu, e eu não achei, eu até cheguei a fazer uma viagem sem esse extintor no carro. Eu tinha comprado na época uma caminhonete, precisava fazer uma viagem, e aí fui atrás de comprar o extintor. Fui em tudo quanto é canto, não tem, todo mundo comprando, porque agora é obrigado, tá? Eu, puxa vida, eu vou viajar sem extintor, eu não tenho. E aí eu fui transgredindo a lei nesse caso, porque eu não tinha o extintor. Quando eu cheguei de viagem, pouco dia depois eu encontrei e comprei o extintor. Depois, a lei do extintor foi o quê? Agora eu posso viajar com o extintor, sim ou não? Mas posso viajar sem, sim ou não? Se o guarda me parar, vai acontecer o quê? Nada, a lei foi abolida, então eu estou livre. Agora veja só, se a lei, os 10 mandamentos, tivesse sido abolido,
A gente cometia algum pecado ainda? Não, porque se não tem lei, logo eu estou livre para fazer o que eu quiser. Olha como esse povo não pensa, gente. Tão fácil de pensar, né? Eu, se fosse dizer uma coisa dessa uma pessoa, eu tinha vergonha, porque eu ia pensar, ele vai descobrir logo que eu estou com marmelada aí, porque dizer uma coisa que não faz o menor sentido. Então, gente, a lei de Deus nunca vai ser abolida, nunca foi e nunca vai ser, ela é eterna. Foi Deus quem criou, foi Deus quem ditou, foi Deus quem escreveu em tábuas de pedra, revelando o símbolo da sua eternidade. Outro ponto, terceira pergunta: a quem nos conduz a lei? Ou seja, a lei não foi abolida, muito pelo contrário, ela revela inclusive os nossos pecados, porque é lá na lei que diz assim: não matarás, se matar, pecado. Então essa lei tinha como meta, ou tem como meta, o quê? Que objetivo? Ela quer nos levar aonde? Ela quer nos conduzir para quem? Para onde? Veja só a pergunta: a quem nos conduz a lei? Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é uma palavra que tudo que foi escrito no grego, né? Aio é uma palavra grega, como todas as letras, as palavras do Novo Testamento. A lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas por que eu me preocupo mais com essa palavra, aio? Porque pode ser desconhecida para você. As outras palavras são conhecidas, não preciso me preocupar. Mas quando surge uma palavra que eu julgo que ela não é tão popular no meio das pessoas, eu me preocupo já de explicar, para que você não fique confuso. Então, a explicação nada mais é do que fazer uma tradução, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aí vem a tradução. Aio quer dizer tutor, ou guardião. Um tutor não é aquele que tem a tutela, tem a guarda de alguém, né? Por exemplo, a irmã de alguém morreu e deixou um filho pequeno. E aí não tem pai, o menino, os avós moram distante, uma coisa do tipo. Aí agora a tia vai ficar com a guarda da criança, com a responsabilidade que a mãe tinha, de levar para a escola, de levar para o médico, de trazer para a igreja, de educar. Então agora ela é a tutora da criança, ela é a guardiã, ela é a protetora da criança, ela tem a guarda da criança. Deu para entender? Então qual é o objetivo dela? Conduzir essa criança por caminhos seguros, educar no lugar da mãe. A mãe morreu, a criança ficou só, entendeu? Então, de maneira que a lei nos serviu de guardiã, de protetora, né, para nos conduzir a Cristo. Ou seja, quando a gente olha para a lei, e a gente cheio de defeitos, aí a lei diz assim, ó: não furtarás, cuidado, não mexa no alheio. Mas na frente diz assim: também não adultere, cuidado, você tem seu casamento, zele por ele, ame a sua esposa, cuidado. Mas na frente diz: não cobice as coisas alheias, é feio, não dá certo. Aí diz também: não minta, não fale mau testemunho das pessoas. Aí você percebe que a lei está me guardando, me protegendo quando ela está me ensinando, me educando, me mostrando o caminho, me protegendo todo o tempo. Então são 10 mandamentos com esse objetivo, de me guiar, de me proteger. E dessa forma ela está me levando para Cristo. Quando eu estou diante de Cristo, eu não sou justificado porque obedeci essas normas, mas sim pela fé, por eu ter acreditado que Jesus era suficiente, que era bom. E aí eu chego diante de Cristo pela fé, e Ele, por sua graça, resolve o meu problema. Não porque eu sou obediente. A obediência é para me levar pela fé, para me receber tudo pela graça. Então o resultado final é que a quem nos conduz a lei, de acordo com o texto bíblico, a lei nos conduz a quem? A Cristo. Quando eu chego diante de Cristo, o que é que acontece? Eu sou justificado pelo quê? Pela fé. Eu acredito e vou. E aí Cristo: rapaz, que bom que você veio, você acreditou, você confiou, que maravilha. Então, eu vou te dar de graça isso daqui. Você não precisa fazer nada, porque eu gostei da sua atitude. De você ter acreditado, de você ter confiado, né? Então, quando uma pessoa confia na gente, a gente não fica feliz, né? Então Cristo fica feliz quando a gente confia nele.
quando a gente obedece a sua palavra. Mas nada nós ganhamos por mérito nosso, nós não temos mérito para nada. Então a lei nos conduz a Cristo. Qual foi a atitude de Jesus a respeito da lei? Ele mesmo, quando esteve aqui como um homem, que atitude ele tomou, o que foi que ele falou, o que foi que ele fez, como ele se comportou a respeito da lei. Aí é uma das coisas boas da gente saber se ele aboliu a lei ou não. Se ele tivesse comportado contrário à lei, a gente vai começar a pensar, puxa, mas Jesus pode não ter gostado dessa lei e ter abolido. Mas veja o que ele falou aí, ó. Se vocês guardardes os meus mandamentos, permanecereis no quê? Do mesmo modo que eu, disse ele, tenho guardado os mandamentos de quem? E permaneço no seu amor. Nesse verso, Jesus está testemunhando. Ele está dizendo assim, ó, vocês querem ser felizes? Querem ser alegres? Querem ser bem-aventurados? Queremos, Senhor, nós tudinho queremos ser felizes. Então faça que nem eu fiz. Eu vim aqui na terra ser um homem que nem vocês. Embora sendo Deus, ele se despiu da divindade e se revestiu da humanidade. Pois é, vocês querem ser felizes? Queremos, todos nós queremos. Então siga o meu exemplo, faça como eu fiz. Eu guardei, obedeci, eu amei, fiquei feliz com os mandamentos do meu pai. E ele ficou tão feliz que eu estou no amor dele, eu estou legal, beleza com ele, tranquilo, faça o mesmo. Então Jesus está incentivando a eu e você a guardar a lei, seguindo o exemplo dele. Ah, mas ele era Deus. Não, mas ele estava aqui como homem. Ele não fez uso da sua divindade para tirar vantagem em momento nenhum. Ele esteve aqui como homem e buscou a Deus, orou a Deus, conversou com Deus, suplicou a Deus para nos ensinar a maneira correta, para nos dar um exemplo. Então ele diz, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, do mesmo jeito que eu guardo os mandamentos do meu pai e no seu amor permaneço. Então olhe para o meu exemplo, olhe para mim, olha, eu sou o modelo para vocês. Então ele está aprovando os mandamentos e indicando para que nós guardemos. Não só um, nem só dois, nem só três. São 10 mandamentos. Todos os 10. Muito bem, próxima pergunta. Se ficar alguma dúvida, gente, vocês perguntem, não fiquem com dúvida. Não sei porque eu não estou conseguindo passar agora, Adriano. Adriano, foi o que aconteceu aí, porque não estou conseguindo passar. Sempre que a gente vai falar, vê se tu passa aí, Adriano. Sempre que a gente vai falar de algo, tem alguns assuntos que eles são assim muito relevantes e sempre o conflito fica maior. Quando você vai falar de batismo, você vai falar de família, você vai falar dos mandamentos, quando você vai falar de fidelidade, quando você vai falar da igreja, esses assuntos o conflito é maior. Tem um camarada lá que ele não gosta, então ele cria qualquer situação, ele quer dificultar o meio de campo todinho, sabe? Mas a gente tem que orar, por isso que toda noite nós oramos, nos preparamos para combater o bom combate. Então veja bem, Jesus mudou algum dos 10 mandamentos? Teve algum momento, em algum lugar, por alguma razão, que Jesus decidiu mexer, alterar, mudar, anular, fazer qualquer coisa do tipo com os 10 mandamentos? Alguém pode ficar, não, mas deve ter tido um momento, rapaz, porque se fala tanto disso. A galera fala tanto disso aí, nas igrejas, a lei foi abolida, os líderes religiosos tudo falam, os pastores, os padres, os bispos, todo mundo fala, que negócio é esse? Aí disse, meu amigo, não posso fazer nada não, a única coisa que eu posso fazer é perguntar para o próprio Jesus, para ele fazer a sua própria defesa, porque eu não sei, nós não sabemos, vamos perguntar para Jesus. Imagine que ele está aqui nesse telão, vai falar com a gente daí, só imagine, mas ele vai falar de forma escrita, ele foi quem falou isso daqui, ó. Jesus, você mexeu nos mandamentos, mudou, fez alguma alteração, um dia por alguma razão só alterou alguma coisa? Aí ele responde, ó, Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis, ou não penseis, em algumas versões diz, que vim destruir a lei, ou os profetas. Ele acrescenta mais um detalhe. Não pensem que eu vim fazer alguma alteração, mudar, destruir, modificar, anular, seja o que for, a respeito da lei, e ainda mais, do que disseram os profetas. Aí ele está falando não só da lei, mas da Bíblia toda. Não vim alterar nenhum dos mandamentos da lei, nem o que os profetas falaram. Continua intacto, do mesmo jeito. Aí ele vai justificar por quê? Ó?
não vim para revogar, ou abolir, ou mudar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo se cumpra. Então Jesus disse que nenhuma letra, nenhum acento, nada passará da lei, nada, nada, nada mesmo. Porque na hora que você muda uma letra, muda o sentido, e aí está alterado aquilo que era original. Mas ainda disse mais, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Agora a pergunta é, o céu e a terra já passou? Já passou a terra? Não está do mesmo jeito, está cada vez pior, né? A terra cada vez mais problemática, né? Então, quando alguém disser para você que Jesus aboliu, mudou e tudo, você tem argumento bíblico para vender, para dar, para emprestar no atacado e no varejo. É você que decide. Se a pessoa quiser questionar com você que está estudando e aprendendo, você pode mesmo você ter um dia inteiro para me lhe mostrar, 100 passagens da Bíblia, 50, 200, 300 argumentos, história, ilustrações. Você tem tempo, pode sentar aqui que nós vamos passar o dia todo. Você tem base o dia inteiro para falar sobre isso. Porque a pessoa tem que ler, gente, prestando atenção nas coisas. Ó. O próprio texto está dizendo, até que o céu e a terra passem. O céu e a terra não passou. Uma vez um rapaz disse para mim que Jesus disse que isso aqui era até que tudo se cumprisse. Aí ele disse para mim assim, e não já se cumpriu, irmão? Eu disse, se cumpriu o quê, irmão? Jesus não já morreu na cruz? Sim, morreu. Morreu lá na cruz. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Agora o céu e a terra já passou? Aí o pobre ficou desarmado e não teve resposta. Eu não precisei nem perguntar mais nada para ele. Eu fui direto ao ponto. No mesmo verso que ele tentou me enrolar, eu só fiz uma pergunta para ele. Se o céu e a terra já tinham passado, ele disse que não tinha passado, então pronto. Então é porque é eterno, meu querido. A palavra de Deus ela é eterna, não é de qualquer jeito, não é palavra de homens. Então Jesus aboliu a lei? Ou fez alguma mudança? Não, ele disse que é eterna, não só a lei, mas também o que disseram os profetas, porque foram instruídos por ele. Então veja bem, agora, alguém pode mudar os 10 mandamentos? Deus não mudou, já vimos aí, né? Nós não temos tempo, mas se tivesse eu poderia mostrar passagem aqui para você até meia-noite. São 31.102 versos na Bíblia, né? Não deixasse dúvida, né? Exatamente. Isso mesmo. Então, Deus não mudou. Não autorizou nenhuma mudança. Foi tudo muito claro. Agora a pergunta é, alguém pode mudar, pode alterar esses 10 mandamentos? Com propriedade? Mudar assim de boca, conversando na rua, tentando enganar os outros, pode. Mas eu quero saber de acordo com a palavra. Olha só. Eclesiastes 3,14, olha o que Salomão fala aqui, ó. Eu sei que tudo quanto Deus faz, durará por quanto tempo? Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então, nós não temos condições de fazer alteração na lei de Deus, a ponto de que Deus o aprove. Podemos mudar, mas sem a aprovação de Deus. Inclusive, amanhã, nós vamos tratar de um assunto muito importante com relação à lei de Deus aqui, que é um ponto assim de... É o ponto que faz a diferença para muitos. E depois de amanhã, nós vamos saber sobre as tentativas de mudança da lei de Deus que os homens já tentaram mudar. Quem mudou, quando, as circunstâncias, como foi esse negócio. E vocês vão ver que não passa de um engano terrível. E quem não estuda tem facilidade de aceitar, achar que está correto. Então, alguém pode mudar? Não pode, porque tudo que Deus faz durará eternamente, e o objetivo é para que os homens confiem que Deus é um Deus que não muda. Muito bem, 7ª pergunta por hoje. Na verdade, não é uma pergunta, é um resumo. E você lembra que eu falei para vocês que os mandamentos eles estão escritos em 2 tábuas, e na primeira tábua tem quantos mandamentos? E na segunda?
Então vamos ver os 4 primeiro. Veja bem, vocês sabem que Jesus morreu numa cruz. Para ilustrar, só para efeito de ilustração, para vocês olharem para os mandamentos, a cruz ela é vertical e horizontal. Pensando nos mandamentos por essa ótica, eles também são assim. Os 4 primeiros mandamentos apresentando, recebendo de Deus a informação, o ensinamento de um relacionamento de Deus com o homem. Os 4 primeiros só se relacionam Deus e o homem, verticalmente. O homem aqui embaixo, Deus lá no céu. Você pode ver, ó. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Lá em Êxodo 20, no verso 3, você já vai ver isso aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Deus diz, você não deve ter qualquer outro Deus diante de mim. Não importa que Deus seja. Se de gesso, de barro, de ferro, de aço, de madeira, se é prata, se é bronze, se é o dinheiro, se é uma outra pessoa, não importa. Nenhum ser pode ser colocado na frente de Deus. Deus tem que ser o primeiro. E com razão. É o primeiro mandamento. O segundo, ele diz, não, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode abrir aí. Não farás para ti imagem de escultura. Ou na sequência diz, ou semelhança alguma do que há embaixo no céu, embaixo na terra, em cima no céu, aonde quer que seja. É uma ordem divina expressa no segundo mandamento. Não faça. Só a Deus. O terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E acrescenta, porque Deus não terá por inocente o que toma o seu santo nome em vão. O terceiro mandamento. Vocês percebem que isso que é dito aí é um relacionamento entre Deus e o homem? Não mexe com o ser humano, outro ser humano, é eu e Deus. O quarto mandamento diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E sobre isso nós vamos estudar amanhã, com mais detalhes. Não perca amanhã para nós estudar sobre o sábado, tirar dúvidas, deixar tudo bem explicado aí. Então são os 4 primeiros mandamentos, né? Esse, Deus e o homem, Deus e o homem, Deus e o homem, Deus e o homem. Agora você quer ver como tudo vai mudar? Observe aí, ó. Quinto, honra teu pai e tua mãe. A coisa já mudou de figura, já apontou para o ser humano. É o braço da cruz lá, o horizontal. O sexto mandamento, não matarás. Também relacionamento com o ser humano. Sétimo, não adulterarás. Ser humano. Oitavo, não furtarás. Também com o ser humano. Não dirás falso testemunho ao nono. E não cobiçará a casa do teu próximo. Por isso que quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, ele foi enfático, sábio e direto ao ponto. Não há nenhum maior do que o outro. Mas vou mencionar para vocês 2, que os 2 é o resumo de tudo. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua força, é os 4 primeiros, e o próximo como a ti mesmo, que é os 6 últimos. E Jesus não deu aquela resposta da sua cabeça ali criada de momento. Ele menciona 2 passagens bíblicas que já estava resumido dessa forma. Amigo, se você serve a Deus e ama a Deus, você está guardando os 4 primeiros mandamentos. E se ama ao próximo, está guardando os outros 6. Não tem esse negócio de dizer, Deus tirou 1, ficou só 9, isso não existe. São os 10. Porque ele termina lá em Mateus 22 dizendo, e destes 2 dependem toda a lei e o que falaram também os profetas. Então, queridos, são 10 mandamentos, não são 2 e nem são 8 e nem são 9. São 10 de acordo com a palavra de Deus. Se eu dissesse qualquer outra coisa aqui, vocês estariam com razão para dizer que eu estava errado. Alguma dúvida ficou para vocês dos 10 mandamentos? Não? Ficou bem claro? Então amanhã nós vamos estudar mais especificamente sobre o sábado. E aí eu queria que vocês se preparassem com perguntas. Vocês podem reunir quem vocês quiserem em casa, um líder religioso, ir na internet, busque informações e traga as perguntas mais difíceis que vocês quiserem, para nós respondermos à luz da Bíblia sobre o sábado amanhã. Então, por hoje é só. Obrigadíssimo por todos terem vindo com atenção. É um assunto assim mais bem didático, para a gente estar conversando, esclarecendo coisas. Amanhã é mais intenso, depois também e por aí vai. E por enquanto, nós vamos buscar na música uma intérprete aqui que se garante, que é a Rita Alves, que vai cantar uma música para nós refletirmos
orarmos, irmos para casa e nos preparar para amanhã estarmos aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.